Tá, pessoal? Então ele é utilizado o fecha-chave para o fim do meu bloco, tá certo? Já a nomenclatura é diversificada, pois existem diversos tipos de blocos, inclusive, pessoal, o if e o meu else, tá certo? Então vamos ver aqui meus blocos. Olha aqui, o if, ele está começando aqui e está terminando aqui, tá? Ah, professor, como é que eu sei onde ele está terminando? Vamos lá. Esse aqui está fechando aqui. Essa chave, a que abriu aqui, está fechando aqui. Então, tecnicamente, essa chave está fechando essa chave, tá certo? E se você for contar, aqui tem quantos blocos aqui dentro? Só contar a quantidade de chaves, tá, pessoal? A quantidade de chaves e divide por 2, pronto, simples, tá? Conta a quantidade de chaves e divide por 2, né? Nesse caso, neste exemplo aí, tá? Vamos lá. Então, quantas chaves aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividindo por 2 a quanto? 4. Ou seja, eu vou ter 4 blocos de informações, tá certo? Se, tá? Eu tenho uma abertura de um bloco e um fechamento de um bloco. Na outra linha eu tenho uma abertura de um bloco e um fechamento de um bloco. Depois eu abro um bloco e fecho um bloco. E só por final eu tenho meu último else, que ele abre um bloco e fecha um bloco, tá certo? Então neste meu exemplo aí eu tenho quatro blocos de informações neste meu programa, tá certo? Então, quando for exemplo assim, utilizando o if, else, ou for, ou do while, tá? Que a gente ainda vai ver ainda durante as aulas ainda, você conta a quantidade de chaves e divide por 2, porque ele abre um e tem obrigatoriamente ele tem que fechar, tá certo? A quantidade de chaves, pessoal, sempre vai ser números pares. Nunca a chave vai ser número ímpar, sempre vai ser números pares, tá certo? Porque obrigatoriamente eu tenho que abrir uma chave e tenho que fechar a chave, tá certo? Então, sempre as chaves serão números pares, não serão números ímpares. Se você colocar número ímpar, é sinal que você está esquecendo de fechar alguma chave, tá certo? E o programa com certeza vai dar erro, tá certo? Seguindo, todo programa em Java é formado por um bloco principal. Esse bloco chamamos de classe e é dentro dele que desenrola todo o programa, certo? Todo programa em Java é formado por um bloco principal, tá? Bloco principal, pessoal, até já falei para vocês, classe main, tá? Que é a classe principal, meu bloco principal, classe main, que eu já expliquei para vocês lá antes de entrar na pandemia, no dia que eu dei aula de máscara, vocês lembram, né? Esse bloco chamamos de classe e é dentro dele que se desenrola o programa, é dentro dele que eu vou desenvolver o meu programa. Tá certo? Todas as minhas classes elas têm obrigatoriamente que passar pelo meu bloco principal, tá certo? Na nomenclatura de classe definimos seu nome e seu acesso. De início não será necessário aprender os modificadores de acesso. Pessoal, toda vez que eu vou criar uma classe, por exemplo, essa aqui é uma classe que eu estou criando. Public Class Auxílio Java, tá? Deixa eu ver se eu... Pronto. Olha, na nomenclatura da classe definimos seu nome e seu acesso. Só para demarcar aqui. Deixa eu ver como é que eu anoto. Eu não sei como é que tira esse negócio não. Tá, pessoal? Então, na nomenclatura de classe definimos seu nome e seu acesso. Ou seja, no momento que eu faço aqui um exemplo aqui. Public Class Auxílio Java. Tá? Vamos lá. Class é o nome da classe. O nome da minha classe é o quê? Auxílio Java. É o nome da minha classe. Tá certo? O nome da minha classe é Auxílio Java. Esse public aqui, pessoal, se refere à visibilidade dele. Quem que pode ver esse arquivo?
tá? Quais classes do meu computador, do meu programa, podem ter acesso a isso aqui, tá certo? Public, private, protege e protegido, pessoal, nós vamos ver de forma mais detalhada lá quando chegarmos no segundo semestre, que a gente vai ver a questão de programação orientada a objetos, tá certo? A gente vai ver isso aqui mais detalhado lá em polimorfismo, tá certo? Quando a gente estiver estudando polimorfismo, a gente vai ver isso aqui de forma mais detalhada, tá certo? Deixa eu passar aqui, como é que eu limpo aqui agora esse negócio? Deixa eu ver... Clean out logs. Deve ser isso aqui. Pronto. Deixa eu fechar. Seguindo. Então, pessoal, vamos lá. Toda vez que eu vou criar uma classe Java, eu tenho que definir o nome dela e o tipo de acesso dela, tá certo? Ou seja, public class auxílio Java. Ou seja, eu estou criando uma classe aqui. Deixa eu pegar aqui a caneta. Tá, pessoal? Estou criando uma classe. Cujo nome dela é auxílio Java, que ela é pública, tá? Isso aqui a gente vai ver de forma mais detalhada o que é pública, privada e protegido mais à frente, tá bom? Seguindo. Deixa eu só limpar aqui. E pessoal, já eu retorno para vocês A Daniela disse que não conseguiu realmente ouvir. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa que eu apago esse negócio. Pronto. Public class significa que será uma classe pública, tá certo? Public class significa que será uma classe pública, onde poderá ser acessada por qualquer um. Auxílio Java é o seu nome, a sua identificação, por onde será chamada. Tudo que tiver dentro do seu bloco poderá ser executado sempre que for chamado auxílio Java, tá? Aquilo que eu já expliquei para vocês, tá, pessoal? Aquilo que eu expliquei para vocês. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Estão conseguindo ver o arquivo ainda? Estão conseguindo? Só me confirma aí porque saiu aqui do arquivo. Então tá ok o arquivo ainda, né? Deixa eu só voltar aqui. Pronto. Public class, pessoal, significa que será uma classe pública, como eu já falei para vocês, onde poderá ser acessada por qualquer um. Auxílio Java é o seu nome, a sua identificação, por onde será chamado, tá certo, pessoal? Então, o nome da minha classe é a mesma coisa de chamar identificador. Qual é o identificador do Eduardo? O Eduardo, tá? Qual é o identificador da Graciele? O nome dela, Graciele. Qual é o identificador do Pablo? O nome dele, Pablo, tá? Então esse é o identificador. Esse é o nome da minha classe, tá certo? E é uma classe pública nesse meu exemplo, tá? Todo mundo pode ter acesso a esta classe, tá certo? Tudo que tiver dentro do seu bloco poderá ser executado sempre que for auxílio Java, tá certo? Tudo que tiver dentro será executado toda vez quando eu chamar este programa. Por exemplo, quando eu chamo uma tela de cadastrar usuário, o que ele vai fazer? Abrir uma tela de cadastro de usuário. E tudo que for para um cadastro de usuário vai estar dentro daquela minha classe, tá certo? Tudo que eu vou precisar do nome da pessoa, CPF, preencher RG, endereço, telefone, e-mail, tudo será inserido lá naquela classe, tá certo? Quando eu chamar uma classe em Java, todo aquele bloco será executado quando eu vier a chamar ele, tá certo? Para que as coisas possam funcionar, é preciso termos empregado com suas funções em Java. Isso chamamos de métodos, tá, pessoal? Métodos são ações. Todas as operações ocorrem dentro de métodos. Para isso, precisamos definir qual será o método onde tudo vai começar, tá? E, pessoal, essa questão de métodos aqui, a gente vai detalhar bem melhor ainda, claro,
quando a gente estiver vendo programação orientada a objetos, tá? A gente vai estudar bem mais claro o que são métodos, o que são atributos em Java, tá certo? Só faltam 10 minutos aqui para finalizar a aula, né? Aí quando finalizar, aguardem que eu vou começar a outra e vou mandar o link para vocês, tá certo? Public Class Void Main, tá certo? Isso aqui eu já falei para vocês. Aqui ele está criando uma classe principal. Main quer dizer principal. Public, que é uma classe pública, tá? Minha classe principal é pública, que é assim que eu estou criando, tá? Na hora da execução do programa, a JVM irá procurar por este método para iniciar o programa. Ou seja, ele só vai começar quando ele entender que ali é a minha classe principal. Ele vai saber por onde ele vai começar, tá? Toda vez quando eu vou executar um programa, a JVM vai estar procurando aonde está a minha classe principal, tá certo? Por enquanto, basta saber que o programa começa por aí. Dentro dos métodos, escrevemos os comandos. Os comandos são encerrados com ponto e vírgula, tá? Pessoal, sempre são encerrados aqui com ponto e vírgula, cada comando, tá? Principalmente depois do system.out.println, que é onde eu utilizo para estar imprimindo uma informação na minha tela para o usuário, tá certo? Um comando pode exceder uma linha, como também podemos ter mais de um comando em uma linha, desde que sejam separados pelo ponto e vírgula, tá certo? O que é que ele quer dizer aí, pessoal? Vamos lá. Eu sei que chegou no fim da minha linha como? Quando ele encontrar o ponto e vírgula, tá certo? Eu posso muito bem fazer isso, olha. System.out.println. Olha lá. Botei o ponto e vírgula aqui e continuar aqui, tá? O importante é ele encontrar o ponto e vírgula. Quando ele encontrar o ponto e vírgula, ele vai entender que acabou uma sentença, tá? Então você pode escrever duas sentenças, dois comandos na mesma linha, tá? Você pode escrever dois comandos na mesma linha, desde que você lembre de colocar o ponto e vírgula, tá bom? Ou, se por exemplo, não coube toda a informação aqui, você pode pular e continuar aqui na linha. Importante que você não finalize com ponto e vírgula, só finalize quando terminar o meu comando, tá bom? Que é o caso do exemplo aí. Já sabemos como é a estrutura base de um programa em Java. Iremos escrever um programinha que imprime uma mensagem na tela. Construa um programa ideal, tal. Pessoal, vamos lá. De acordo com este exemplo aqui. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Agora liguem os microfones aí, vamos conversar. Pra gente ver isso aqui. Ixi, como é que eu apago esse negócio? Vamos lá, pessoal. Neste meu exemplo aqui, qual vai ser a saída desse meu programa aí? Diz aí. Bem-vindo ao Auxílio Java. Exato. Bem-vindo ao Auxílio Java. Nota que ele está finalizando com o que aqui? Ponto e vírgula, tá? Se eu quisesse colocar outra frase, bem-vinda Graciele, aí eu botava ponto e vírgula. Bem-vinda Odneia, ponto e vírgula. Bem-vindo Pablo, ponto e vírgula. Bem-vindo Eduardo, ponto e vírgula. Esse aqui parece estar dormindo, olha. Parece uma pessoa deitada. Tá? Então, lembra disso, tá? Sempre finaliza com ponto e vírgula. Essa é a estrutura básica do meu programa, tá? E se você for ver aqui, eu tenho dois blocos, né? Eu tenho este bloco e este bloco, tá? Aqui eu tenho a minha classe e aqui eu tenho minha classe principal. Por que eu sei que é a minha classe principal? Por causa do main. Main quer dizer uma classe principal, tá? Que é uma classe pública, tá bom? Eu tenho esta classe, a classe é Auxílio Java e ela é minha classe principal, tá certo? Ela é minha classe principal, minha classe main, tá? Auxílio Java é minha classe principal.
Toda vez quando eu for executar esse programa, a JVM vai estar procurando auxílio Java, porque ela é a minha classe main, minha classe principal, tá bom? Deu de entender isso aí? Sim. Pronto. Deixa eu procurar aqui o outro arquivo aqui que eu preparei para vocês, que esse aí é basicamente aquilo que eu já expliquei para vocês. Inclusive eu vou finalizar essa aula aqui, que ela já está terminando, já saiu o aviso aqui de 40 minutos. Aí eu vou finalizar aqui esta aula. Aí eu vou abrir a nova com outro conteúdo, tá certo? Fiquem aí, quer dizer, Ok. desculpa, eu já vou finalizar aqui, daqui a pouco eu mando o link para vocês. Até mais. Até. Onde é que eu saio nesse negócio mesmo? Deixa eu ver, acho que é aqui. End meet for raw, não é aqui não. Beleza. Vocês que são da informática aí me ensinam aí que eu não sei não. Stop sharing, pronto, acho que é no stop sharing. Aí eu venho agora no end, acho que é, pronto. Não, mas aqui é a mensagem, end meeting for all. Acho que finalizou. Finalizou? Acho que sim. Finalizou.
E, Carreiro, eu deixei o carregador do meu notebook aí na tua casa, né? Se tu ainda estiver em casa, tu vir aqui pro rumo aqui de cima, aqui do centro, aqui na região do CEP, se tu puder deixar aqui, cara, que eu vou fazer aqui uns trabalhos aqui, ou então tu traz aqui, eu vou ver se eu consigo buscar, que eu vou dar aula agora até 10 horas, mas aí depois eu vou ver se eu consigo buscar aí, tá? Se tu vir aqui pro centro, se puder trazer, viu? Pra ficar mais perto pra mim, porque eu acho que eu deixei, que eu cacei aqui, não achei mais na minha mochila. Carreiro, eu deixei o carregador do meu notebook aí na tua casa, né? Se tu ainda estiver em casa, tu vem aqui pro rumo aqui de cima, aqui do centro, aqui na região do CEP, se tu puder deixar aqui, cara, que eu vou fazer aqui uns trabalhos aqui, ou então tu traz aqui, eu vou ver se eu consigo buscar, que eu vou dar aula agora até 10 horas, mas aí depois eu vou ver se eu consigo buscar aí, tá? Se tu vir aqui pro centro, se puder trazer, viu? Pra ficar mais perto pra mim, porque eu acho que eu deixei, que eu cacei aqui, não achei mais na minha mochila.
Você não é aluna. Cadê o professor Kleber? Ei, Kleber, cadê você? Que eu não estou Desligado o vendo. vídeo, já eu ligo aqui. Tô aqui no camarim ainda. E os alunos aqui tudo sem foto. Só aguardando eles entrar aqui, aí já a gente começa. É. Pessoal, vamos lá, seguindo. Ei, os alunos, quando você sair, Kleber, os alunos não estão botando a foto por quê? Eles não colocam, não. Eita. Eles não colocam, deixa eu ver aqui. Nós estamos feio, mulher. Acabamos de acordar, estamos com a cara tudo inchada. Gente, só desejar aqui, bem que primeiramente um bom dia a todos, que vocês aproveitem. Nós sabemos da dificuldade que está sendo, mas temos que acreditar que dias melhores virão e tenham força de vontade para que vocês não sejam tão prejudicados, tá bom, gente? Então, a gente só pede a compreensão de todos vocês e que vocês realmente aproveitem essas aulas, que é bem melhor do que as plataformas, aquelas outras que estavam sendo enviadas, né? Agora é bem melhor dessa forma, tá bom? Então, aproveitem, tire todas as dúvidas, beleza? Então, tudo sem falar. Eles não respondem, não. Eita, por que esse pessoal de informática não falam? Eu já falei com todos os grupos, os outros todos estão falando. Tem mais gente aqui querendo entrar? Deixa eu ver. Ok. Beleza, pessoal. Então,
Vocês conferiram o recado aí da diretora Terezinha. Ela já bateu o sino agora há pouco, então vamos começar aqui, tá? Já estamos atrasados aqui alguns minutinhos já. Eu bati o sino com saudade de vocês. Ela bateu o sino, viu, Vocês pessoal? acreditam? O sino bateu e o Clécio já ficou logo. Vamos pra dentro, pessoal, vamos pra dentro. Ai, Meu Deus do céu. Aí o Saudade Clécio até fica do mandando Clécio. vocês entrarem pra sala. Lembrando, e o Clécio, na hora que bateu o sino, vamos pra sala, pessoal. O que vocês fazem por aqui? Tá, pessoal, vamos lá. Vamos começar então. Explicar para vocês a estrutura IF que eu já expliquei para vocês, né? Só passar uma pincelada rápida para a gente passar para o próximo assunto, tá? Que é a estrutura IF, else e IF, tá? Que a gente vai falar sobre isso, tá? A estrutura IF, pessoal, ela é utilizada para impor uma ou mais condições que deverão ser satisfeitas, tá? Isso aqui é a questão do IF e else. Eu vou até passar aqui um pouco rápido por cima, que eu já falei para vocês, aquela questão, né? São as condições, se e o se não, tá certo? Dentro dele, pessoal, eu tenho também um comando de comparação que é chamado de equals, tá? Ou seja, para eu saber se um valor é igual a outro, eu utilizo o comando equals, tá? Por exemplo, para eu comparar dois valores que são numerais, tá, pessoal? Para eu comparar números, eu utilizo o igual. Vocês lembram disso do ano passado lá em HTML, lá em PHP, tá certo? Para eu comparar dois valores, por exemplo, 2 é igual a 2, 3 é igual a 5, tá? Eu fazia isso aqui para comparar dois números. Agora, para eu comparar nomes, eu utilizo igual. Por exemplo, Graciele é igual a Odneia, tá? Eu utilizo igual. Vamos ver se é isso que eu utilizo, né? Deixa eu só adicionar aqui a Adila. O método equals é utilizado para comparação. A classe string e as classes wrap sobrescreve o equals para garantir que dois objetos desses tipos com o mesmo conteúdo possam ser considerados iguais. Para descobrir se as referências são iguais, deve-se utilizar o igual para que seja comparado o bit de variáveis. Tá certo, pessoal? Então, quando eu vou comparar dois nomes, para saber se os nomes são iguais, eu vou utilizar o meu comando equals, tá? Ou seja, anota aí, equals é utilizado para comparação, tá? Para eu comparar se um valor é igual a outro em Java, eu utilizo o meu comando equals, tá certo? Toda comparação utilizando equals irá verificar, primeiro, se existe uma sobrescrita do mesmo nas classes comparadas. Caso não haja, o método padrão da classe objeto é o utilizado, tá? Toda comparação utilizando o equals irá verificar primeiro se existe uma sobrescrita do mesmo nas classes comparadas. Tá? Ele vai verificar essa questão de um valor ser igual a outro, se um nome é igual a outro. Se Graciele é igual a Odneia, tá? Porém, ele não utiliza o sinal de igual. Ele vai utilizar o sinal de, o nome equals, que é o meu comando, tá certo? Eduardo Monteiro. Pronto, Eduardo igual a Eduardo. Os dois Eduardo entraram. Se você for ver aqui, pessoal, ele tem o meu comando equals aqui, tá? Que é para comparar se uma classe é igual a outra classe, tá certo? Isso aqui a gente vai ver ele mais detalhado posteriormente, tá? O resultado será falso. Deixa eu só... Pronto, vamos passar para esse exemplo aqui, que ele é bem melhor. O que ele está fazendo aqui, pessoal? Comparação de string. O que é uma string, pessoal? Uma string é um nome, tá? Um string é um nome. Deixa eu só voltar aqui. Na mesma. Ó, pessoal.
Aqui, um string é um nome, tá? O que é uma string? É um nome. Odneia é uma string, a Daniela é uma string, o Marrone é um string, o Bruno também é um string, né? Deixa eu ver quem é mais que é string aqui. A Yara é uma string, a Adila é um string, o Slash é um string, o Slash falido, tamo junto. O Eduardo é um string, o outro Eduardo também é uma string, tá? Então todos somos uma string. O que é uma string, pessoal? É um nome. String é um nome, certo? String é um nome. Ok, pessoal? Aí eu tenho duas strings aqui. O nome dessa string aqui é o quê? Felipe. E o nome dessa string aqui é o quê? Felipe, tá? Agora eu te pergunto. Essas duas strings aqui, pessoal, elas são iguais ou são diferentes? Eu quero utilizar o comando equals para saber se esses nomes aqui são iguais ou são diferentes. Vocês acham que ele vai me retornar verdadeiro ou falso? Falso. Hã? Falso. Eu acho que é falso. Falso ou verdadeiro, pessoal? Vamos lá, quem foi que respondeu foi a Odneia, né? Ou foi a Graciele? Que elas são quase gêmeas. Eu não vi quem foi que respondeu. Se foi a Graciele ou se foi a Odneia. A Odneia. Eu mesmo, a Graciele. Ah, foi a Graciele. É porque a voz, até a voz parece um pouco, tá? Vamos lá, pessoal. A Graciele falou que vai retornar falso. Felipe, pessoal, nesse exemplo aí, ele é igual a Felipe? Ele tem um aqui, pode apagar isso, pode? Tem uma diferença aqui, né? Olha. Deixa eu acessar o conta agora, né? Ó, tem uma diferença aqui. Um é Felipe com a letra maiúscula, o outro é Felipe com a letra minúscula, tá? Lembrando que o Java, pessoal, o Java é o quê? Java é case sensitive. O que é case sensitive, pessoal? O A é diferente do A. Logo, F é diferente de F. Tá certo? Então, Felipe com F maiúsculo é diferente de Felipe com F minúsculo. Tá certo? E o que ele está fazendo aqui, olha? Ele vai me retornar aqui, pessoal, um valor verdadeiro ou falso. Aqui, ó. Ele vai fazer essa comparação e vai me retornar um valor verdadeiro ou falso. Aqui ele vai comparar. Aqui ele vai comparar o texto 1.equals. O texto 1 é igual ao texto 2. Vamos lá. Qual é meu texto 1? Texto 1 é Felipe com F maiúsculo, tá? Ele é igual ao texto 2. Pessoal, Felipe é igual a Felipe? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, né? Por quê? Um tá com a letra maiúscula, o outro tá com a letra minúscula, certo? Porém, pessoal, o comando equals, aqui eu já sei que é falso, né? Deixa eu colocar bem aqui. Falso. Ah, se eu soubesse como é que botar isso aqui vermelho. Meu sonho é saber como é que mudar a cor disso aqui. Pronto, ok. Realizei meu sonho. Pronto. Tá, pessoal? Então isso aqui ele é falso. Por quê? Felipe é diferente de Felipe, certo? Porém, na linha aqui embaixo, pessoal, eu já tenho um comando novo, um new command, novo comando. O novo comando, ele tem o equals ignoring case, ou seja, faça a comparação ignorando as letras maiúsculas e letra minúscula, tá? Ignore tudo. Aí, no caso, ele vai ignorar o case sensitive. Ou seja, nesse caso aqui, pessoal, o que ele está fazendo? Está ignorando
o que tiver maiúsculo e o que tiver minúsculo, tá certo? Então, ele está ignorando o case sensitive neste meu exemplo aqui, tá bom? Então, nesse meu segundo exemplo aqui, ele vai verificar o quê? Se o texto 1, no meu caso é Felipe, ignorando o case sensitive, se ele é igual ao texto 2. Nesse caso aqui, pessoal, a minha saída aqui será verdadeira ou falsa? Verdadeiro. Verdadeira, né? Verdadeira. Verdadeiro, aqui é verde. Coisa boa é verde. Pronto. Tá certo? Deu de entender mais ou menos aí? O equals serve para eu comparar dois valores. Porém, pessoal, o equals apenas, equals serve para comparar nomes, comparar string. String, o que é uma string? String é um nome, tá? Eduardo é uma string, Slash é uma string, Adila é uma string, a Thais é uma string, a Tailane é uma string, tá? Então, todos somos strings. E o equals serve para eu estar comparando essas duas strings, esses dois valores, tá bom? Porém, o equals, pessoal, ele vai considerar o case sensitive, ou seja, se tiver um nome com letra maiúscula e outro com letra minúscula, tecnicamente vai ser nomes diferentes. Porque eu já falei para vocês, aqui, olha, tá? Deixa eu só fazer aqui a demarcação. Eu já falei para vocês isso aqui, olha. A é diferente de A. F diferente de F, tá certo? Porém, quando eu utilizo o equals ignorando o case, ele vai ignorar o meu case sensitivo, tá? Aí ele já vai começar a tratar tudo com sendo o mesmo valor, tanto maiúsculo como minúsculo, tá bom? Deu de entender isso aí mais ou menos, né? O equals serve para comparação de valores, tá bom? Deixa eu só dar um clear of dries. Pronto. Deu de entender isso aí, né, pessoal? Vamos para o operador ternário agora. Dúvidas, pessoal? Antes da gente passar para o próximo. Não. Não. Hein, Adila? Tem dúvidas aí? Tá muito calada. O Slash muito calado também. A Yara muito tímida. Eu não conheço a Yara tímida assim. Eu cheguei agora, professor, não entendi nada. Vixe, Maria. Vamos explicar novamente aqui o equals, tá? O equals. Pessoal, eu estou tentando gravar essa aula aqui. Espero que esteja gravando, né? Assim, torço eu que esteja realmente gravando esta aula. Para poder depois eu ver se eu consigo disponibilizar e vocês podem entender melhor para quem chegou principalmente atrasado, tá bom? Deixa eu só ver aqui as mensagens. É com esse nome aqui mesmo, é, moça? Oi? É com esse nome. Eu queria saber se o outro tem como contar com isso aí ou não. Pra botar na mesma coisa? Não. Tá, vamos lá. Deixa eu explicar aqui novamente, tá, pessoal? Para os que chegaram agora um pouco tarde. O equals, pessoal. O equals, ele é bem simples. É um comando que serve para eu comparar dois valores. Ou seja, ele tem o mesmo efeito do igual igual. Porém, o igual igual, ele é mais utilizado para comparar números, para comparar valores, ou reais ou inteiros, tá? Ele é mais usado para comparar valores, tá? Quando eu quero comparar duas strings, por exemplo, se é uma comparação de strings, por exemplo, saber se o nome Eduardo é igual ao nome Eduardo, se o nome Thaís é igual ao nome Tailane, eu não utilizo aquele sinal de igual igual que eu ensinei para vocês, tá? Para comparar dois valores, dois números, tá? Eu utilizo o meu comando chamado equals, tá? Eu vou utilizar o meu comando equals. Deixa eu ver se eu consigo grifar aqui, tá? Eu vou utilizar o meu comando equals. O método equals, pessoal, é utilizado para comparação. Eu já expliquei para vocês. Equals é utilizado o quê? Para comparação. A classe string, as classes sobrescrevem o equals para garantir que dois objetos desses tipos, com o mesmo conteúdo, possam ser considerados iguais. Ou seja, ele vai fazer simplesmente a comparação se dois objetos são iguais, tá? Aí ele vai me retornar, pessoal,
2 valores possíveis. Após a análise dele, ele vai me retornar V ou F, tá? Ele vai me retornar 2 valores possíveis, verdadeiro ou falso, tá certo? O meu equals, ele me retorna 2 valores possíveis, verdadeiro ou falso. Tá? Ou seja, qual a utilidade do equals? Está fazendo basicamente o que o igual já fazia, tá? Que eu já mostrei para vocês. O igual serve para comparar dois objetos, tá? Ele basicamente faz aquilo que o nosso igual já fazia. Porém, o igual ele é utilizado para comparar números, para comparar números reais ou números inteiros, por exemplo. Tá? Mas quando eu quero comparar nomes, eu quero comparar string. O que é uma string, professor? String é um nome, tá? Yara é uma string, a Adila é uma string, a Thaís é uma string, a Tailane é uma string. Ou seja, string é nome, pronto. Guarda isso. Uma string é um nome. Tá? Então, o nome de todos vocês são uma string. A Adila é uma string, a Thaís é uma string, a Adila é uma string. Tá certo? A Tailane, por exemplo, é uma string, a Graciela é uma string. Toda comparação utilizando o equals irá verificar primeiro se existe um sobrescrito do mesmo nas classes comparadas. Caso não haja, o método padrão da classe é utilizado, tá certo? Eu vou passar aqui logo para o outro exemplo aqui, que eu já expliquei para vocês, mas é só repetindo para quem ficou um pouco na dúvida, tá bom? É esse aqui. Pronto. Esse aqui, tá, pessoal? Vamos lá. O que é que ele está fazendo aqui nesse meu exemplo? Deixa eu colocar aqui a seta. Olha. Aqui eu tenho minha classe principal. Pessoal, concordam que isso aqui é a classe principal? Concordam ou discordam? Vocês concordam que aqui é a classe principal ou não? Sim. Por que aqui é a classe principal? Você recebeu pelo WhatsApp. Por que aqui é a classe principal, pessoal? Como é que eu sei que essa é a classe principal? Quando tem o main. Main, tá? Main quer dizer que a minha classe é minha classe principal, tá certo? Minha classe principal é minha classe main, tá certo? Seguinte, eu já sei que é a minha classe principal. Vamos lá. Na próxima linha eu tenho 2 comandos. Quais são os comandos lá? String texto 1 é igual a Felipe. String texto 2 é igual a Felipe. Porém, qual a diferença desse Felipe para esse Felipe? Diz aí pra gente. Qual a diferença de um Felipe pro outro aí? Hein? Hein, pessoal? Qual a diferença deste Felipe para este Felipe aqui? Só o início, né? Que um está começando com a letra maiúscula e o outro está começando com letra minúscula. Pra gente no português, talvez não vai fazer muita diferença, mas no Java vai, né? Porque o Java, assim como boa parte das outras linguagens, é o quê? Case sensitive. Ou seja, diferencia letra maiúscula de minúscula. Vou achar correto. Maiúscula de minúscula. Só faltou o acento. Logo, F é diferente de F, tá? Java é case sensitive. Logo, F é diferente de F. Deixa eu ver bem aqui no meu computador. 27 minutos. Vamos lá, tá tempo. Então, Pablo tá entrando. Seguinte, pessoal. Então, aqui no meu texto 1 se refere a Felipe.
Meu texto 2 também se refere a Felipe, tá certo? Porém, um Felipe aqui é com letra minúscula e o outro é com letra maiúscula. E para o Java em si, são dois nomes diferentes. Por quê? Letra maiúscula diferencia de letra minúscula. Logo, F é diferente de F. Para o Java, pessoal, tem só um som aí, hora por outra, interferindo aí. Se você puder desligar aí, tá? Aí quando você tiver dúvida, você liga, tá? Não agora, né? Nessa minha outra linha aqui, pessoal, eu vou fazer o quê? Vou fazer a comparação. E ele vai me retornar, pessoal, um valor verdadeiro ou um valor falso. Agora eu pergunto para vocês, neste meu exemplo bem aqui, qual vai ser a minha saída? Ele vai me retornar um valor verdadeiro ou um valor falso? E neste meu outro exemplo aqui, ele me retorna um valor verdadeiro ou um valor falso? Neste meu exemplo aqui, pessoal, o que ele está fazendo? Está comparando, tá, o texto 1 com o texto 2. Tá? Ele está verificando aqui, ó. Ele está verificando aqui o texto 1. Deixa eu só anotar. Ó, ele está verificando o texto 1, verificando se é igual ao texto 2. Ou seja, o que ele está fazendo aqui? Texto 1, Felipe, é igual ao texto 2, que é Felipe, pessoal. Aqui ele vai me retornar um valor verdadeiro ou um valor falso? Hein, pessoal? O Equals ele serve para comparar, né? Ele vai verificar aí, de forma brusca, né, se um valor é igual a outro. Se o texto 1 é igual ao texto 2. Ele vai me retornar um valor verdadeiro ou um valor falso, Átila? Diz aí. Hein? Verdadeiro. Verdadeiro. Hã? Não, Verdadeiro. falso. No primeiro exemplo. Primeiro exemplo é falso. No primeiro exemplo é falso. Por que é falso? Por quê, pessoal? Por Ele causa vai do verificar sensitivo. por causa do case sensitivo. Felipe 21 aí. é igual a Felipe, né? O F, pessoal, ele é diferente de F, tá? Então ele vai me retornar falso. Tá bom? Vai me retornar um valor falso. Ok? Porém, nesse segundo exemplo aqui, ele está dizendo o que aqui, olha? Ignore case, ou seja, pessoal, ele está dizendo assim, Java, ignora o case sensitive, tá? Está dizendo assim, ignora o case sensitive. Aí agora sim, ignorando o case sensitive, o que vai acontecer? Felipe, ele vai transformar tudo igual, pessoal. Tudo que é maiúsculo ele transforma em minúsculo ou vice-versa, tá? Ele deixa para as strings serem iguais, tá? Aí basicamente o que ele vai fazer é isso. Aí ele vai verificar se ignorando a string eles são iguais ou não. Ignorando a string, pessoal, Felipe é igual a Felipe? Ignorando o case sensitive, Felipe é igual a Felipe? No barato só para apurar. Mas Eu não vou compreender microfone nem nada. Pessoal, ignorando o case sensitive, Felipe vai ser igual a Felipe? Demora. Sim, Não, agora é rápido. Então, pessoal, o que é que eu quero que vocês entendam? Utilizando o equals serve para comparação de strings, tá? Porém, só o equals em si, pessoal, tem um áudio aí, hora por outra tá cortando aqui o sinal, tá? Se você puder desligar o microfone só para não cortar aqui, tá? Só o equals ele vai fazer uma comparação de valores, porém ele não vai cancelar o case sensitivo, tá? Ele não anula o case sensitivo. Se tiver letra maiúscula misturada com letra minúscula, são nomes totalmente diferentes, tá? Porém, se eu utilizar o equals ignore case, ele vai ignorar o case sensitivo do meu Java, tá? Ignorar entre aspas, né? Porque ele simplesmente vai pegar e vai transformar ou numa letra maiúscula ou numa letra minúscula para poder elas ficarem iguais, tá certo? Provavelmente ela vai retornar para a letra maiúscula. Depois eu vou pesquisar
com certeza, se ele vai transformar tudo em maiúsculo para poder fazer a comparação, ou vai transformar tudo em minúsculo, tá? Depois eu vou precisar explicar para vocês. Ele até explica aqui, pessoal, mais embaixo. Deixa eu só limpar isso aqui que tá uma bagunça. Eu tô riscando mais do que eu risco o quadro. Pronto. Neste caso, a primeira instrução irá gerar uma resposta falsa, pois não estamos utilizando o método equals ignore case, que ignora as letras maiúsculas e minúsculas. Portanto, a segunda instrução irá gerar uma resposta true, que foi o que nós fizemos agora há pouco, tá? Ou seja, quando foi apenas o método equals, ele me retornou um valor falso, né? Quando fomos para o segundo teste, que utilizando o ignore case, ele me deu uma resposta true. O que é true? Verdadeiro. True, verdadeiro. É a mesma coisa, tá? Tá certo? Podemos passar para o operador ternário? Sim. Vamos lá, pessoal. Vou passar aqui um pouco o operador ternário e vamos para o meu comando switch, tá certo? A estrutura de decisão, pessoal, espero que vocês, não sei se vocês já viram alguma vez esse nome aqui. Já viram isso aqui, pessoal, alguma vez? Mas não é aquela suíte lá de hotel, não, pelo amor de Deus. Hein, pessoal? Já viram esse nome? Switch Case. Viram alguma vez esse nome? Lembram desse nome? Lembram desse nome aí, pessoal? Switch? A gente viu ano passado. Só o Nintendo. Como é? Só o Nintendo Switch. Nós vimos no ano passado, né? Lá em PHP. Não sei se vocês lembram de bom que era. A estrutura de decisão switch, pessoal, deixa eu só colocar aqui, pronto. A estrutura de decisão switch case ou simplesmente switch é uma forma simples para se definir diversos desvios no código a partir de uma única variável ou expressão. Havendo uma variável com diversos valores possíveis e sendo necessário um tratamento específico para cada um deles. O uso da estrutura if-else se torna confuso e dificulta a leitura do código. Neste caso, a clareza e a facilidade estão do lado da estrutura switch. Tá certo, pessoal? Lembram do switch? Deixa eu colocar aqui um exemplo aqui, que talvez vocês vão lembrar agora, melhor. Pronto, pessoal. A sintaxe geral da estrutura switch é a seguinte, tá? Aqui eu estou iniciando um valor, que o nome do meu valor o nome da minha variável é valor, é uma variável inteira. O valor dela é quanto? 0, tá? Seguindo, só reexplicando novamente. Vamos lá. O nome da minha variável é valor, ela vai armazenar valores inteiros e está armazenando qual valor nela? Número 0. É isso, pessoal? Está armazenando 0. Ou seja, toda vez que eu chamar valor, eu estou me referindo a qual valor? 0. Tá certo? O switch, pessoal. O switch eu expliquei para vocês ano passado. Vocês lembram, né? Que tinha o case 1, case 2, case 3, case 4. Assim, case mais, case menos, case multiplicar, vai fazer uma multiplicação, tá? Eu acho que vocês lembram disso, né? Eu acho que eu tenho até a prova de vocês do ano passado aqui, deixa eu ver se eu encontro. Muito era bom que vocês tivessem. CFPIN 2019.
Depois você já pode mandar. Já. Gustavo. Olha o próximo. Olha o próximo vídeo. Pronto, pessoal. Vocês estão vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui, pessoal? Agora lembrei. Lembrou agora? Olha que maravilha que vocês fizeram na prova do ano passado. Todo mundo tirou 10. Tá, pessoal? É basicamente isso aí. Caso fosse 1, era inverno. Caso fosse 2, era verão. Caso fosse 3, era outono. Caso fosse 4, era não localizado. Eu acho que tinha até uma pegadinha aí. Todo mundo errou, né? Eu acho que teve uma pegadinha aí. Se eu não me engano. A resposta era NDA e quase todo mundo lascou não localizado, não foi? Tá? Então, pessoal, é basicamente isso aí. Que vocês já viram ano passado lá em PHP. Agora, nota como muda a estrutura, tá? Isso aqui é a minha estrutura em PHP. PHP, pessoal, ela é uma linguagem mais clara, mais objetiva. O Java é uma linguagem que já vai mais linhas de código, tá? Ou seja, o PHP, às vezes, você consegue simplificar, é uma linguagem mais simplificada, você consegue mais simplificar. O Java é uma linguagem mais robusta, na qual vai ser mais linhas aqui, tá certo? Vamos passar um exemplo aqui, lá de Java. Onde é que eu mudo isso aqui, que eu não faço a mínima ideia. Pause sharing, new share, iPhone, iPad. Oxe, mas eu nem tenho um iPhone nem iPad, como é que tá passando aqui? Deixa eu ver. Pronto, aqui. Pronto. Olha aqui, como muda um pouco, né? Aqui é a minha estrutura em Java, tá, pessoal? Essa aqui é a minha classe principal. Por que eu sei que é a minha classe principal? Porque ela é a minha classe main, minha classe principal, tá certo? Aqui ele vai verificar, pessoal, tá passando o meu valor. Ou seja, ele tá passando o número 0. Tá passando o número 0 aqui dentro. Ele vai verificar, ele vai fazer a verificação. Caso o meu valor seja 1, ele vai dizer aqui, valor igual a 1. Break. Para vocês lembram para que serve o break? Quebra de linha é? Não. Ah, então sei não. Um break, um rápido break. Vamos para um rápido break. O intervalo. Intervalo, uma parada, tá? Vamos para um rápido break, uma parada, um intervalo, tá? Ou seja, quando ele achar meu valor, ele para simplesmente executar meu código para ele não gastar linha, tá? Ele vai gastar, vai gastar processamento, vai gastar memória. E não é isso que eu quero diminuir processamento, diminuir memória. Então, a partir do momento que eu localizo o meu comando que eu estava procurando, eu paro de procurar, tá? Se você, por exemplo, perdeu o seu celular, quando você localizar ele, você vai parar de procurar, você não vai sair procurando ainda, tá? E o que o break faz é basicamente isso. Se ele achou o que ele estava procurando, ele para, pronto, morreu, tá certo? Ele vai verificar aqui, caso o meu valor 0 seja igual a 1. Pessoal, 0 é igual a 1? Hein?
0 vai ser igual a 1? Tem mais cópias, né? Não. Aí acho que ele Então ele ignora. O que eu faço com os falsos? O que é? O que eu faço com os falsos? Ignora. Né? Pronto. entendi. Aí ele pega e vai pro 2. O 1 não quis ele passou pro outro. Tá? Esse aqui, pessoal, o 2 é igual a 0? Não. É ou não é? Mais 4 zeros. Não. Não, né? Aí ele pega e pula pro próximo, tá? Não quis ele, passa pro próximo. Caso seja 3, tá? Pessoal, o 0 é igual a 3? Também não. Não. Né? Como não é, ele ignora e vai para o próximo. Vocês lembram do default? Do default? Lembra? O default, pessoal, quer dizer que se ele não encontrou, ele vai tudo para ele, tá? Ou seja, você pode às vezes ter o default ou não, tá? Tem código que às vezes ele não tem um default, aí ele não ia ter nenhuma saída. Mas nesse caso aqui, pessoal, o meu código ele vai ter saída. E a minha saída do meu código vai ser o quê? Professor, Oi. a aula só tem 1 minuto aqui. Então, ó, deixa eu só terminar aqui, pessoal. Nenhum dos 3 valores, tá? Então essa vai ser a minha saída. Nenhum dos 3 valores, tá? Lembrando que se eu não tivesse o default, era um programa sem saída. Mas como eu tenho o default, quer dizer que se eu não encontrei um valor, obrigatoriamente ele vai imprimir o valor do meu default, do meu default. Carreiro, eu deixei o carregador do meu notebook aí na tua casa, né? Se tu ainda estiver em casa, tu vem aqui pro rumo aqui de cima, aqui do centro, aqui na região do CEP, se tu puder